Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é cuidados com a pele. E para contar para a gente mais sobre isso, o nosso convidado de hoje é Marcelo Schumann, que é farmacêutico. Seja bem-vindo aqui à Rede Alesp. Olá, Priscila, muito obrigado pelo convite. Na Rede Alesp, estou à disposição para falar sobre saúde, beleza e qualidade de vida na pele. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente se há risco de contaminação pelo novo coronavírus por meio da pele. É possível? Então, algo muito interessante. O coronavírus, ele entra pelas vias superiores, nariz, garganta, pelas mucosas. Não deixa de ser pela pele. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração é que a contaminação, o que a gente pode pegar na rua sobre esse vírus, se fala que ele ficava 3 minutos no ar, agora se diz que talvez fica 3 horas no ar e que é preciso distanciamento. E a gente fica com contaminação na mão, na pele, nas mãos. E a gente leva as mãos para a boca e para os olhos, para o nariz. Então, a Sim. contaminação é, é, é ajudada para ela acontecer via essa mecânica toda repetitiva da contaminação, da sujeira, sujidade que tem na superfície da pele, a pele Hum. lesada, muitas vezes machucada, com feridas, que vai para a boca, para a mucosa da boca, a pele da boca é muito fina, ou do nariz, ou dos olhos. Então, tudo isso ajuda e contribui para a contaminação. Isso é muito importante que a gente leve em consideração. Por isso se fala em máscaras, por isso se fala em álcool gel, por isso se fala em cuidados, em luvas, né? Nos cuidados maiores, obviamente, na época pior da crise, da pandemia, da pós-pandemia, quase estamos chegando nesse momento da pós-pandemia, né? Então, esses contatos devem ser evitados, porque essas regiões são muito frágeis e tem muita vascularização, tem muitos vasos, veias, sangue circulando na superfície, né? Aqui você vê do vermelhinho, tudo isso significa que tem uma rede de vascularização muito grande, então tem que tomar cuidado, isso é muito importante. Asepsia sempre. E no caso de pessoas que têm ou a pele muito seca, acaba fazendo aquelas fissuras, né, aqueles rachadinhos, isso acontece muito com os idosos, né, tem uma pele um pouquinho mais fina, aí tem algum risco? Sim, os idosos têm, pelo fato da idade, tem já um risco maior, né? O sistema imunológico, a defesa que nós temos quando somos mais jovens ou menos idosos, digamos assim, são muito maiores, as defesas são maiores. A menos idade, menos riscos de doença, menos comorbidades de maneira geral, menos obesidade, as pessoas fazem mais atividade física, se alimentam melhor, mais novos, então as pessoas, enfim, normalmente não têm diabetes, nem colesterol, de forma geral. Já o Uhum. idoso, prestes a se aposentar ou aposentado, muda nos hábitos, muda a vida, Hum. muda a maneira de viver, de se relacionar, muda a maneira, os hábitos do dia a dia. Então, o que acontece? Junto com tudo isso, a pele do idoso, e a gente observa nos nossos avós e os idosos, a gente observa que tem muita mancha na pele, né? Bate, machuca, a pele vai afinando. Na medida que a pele vai afinando, o plexo vascular, ou seja, vasos e veias, que eu disse que na mucosa do lábio, do nariz, dos olhos, está muito pronunciada. Aqui, quando fica fino também, a pele vai afinando com o tempo. A gente machuca o tempo inteiro, bate sem se dar conta inconscientemente. Já no idoso, como a pele afina muito mais, ele bate e aparece uma mancha. Mas também tem Hum. uma outra situação. Com o passar do tempo, a gente nasce com 140 batimentos por minuto quando a gente é criança.
idosos, 70, 80 anos, talvez, tem 50, 60 batimentos por minuto. O que significa isso? Que o sangue circula muito mais lento. Na medida que o sangue circula mais lento pelo corpo, ficamos menos vermelhinhos na pele, o idoso fica mais acerado, mais amarelado, o sangue anda menos, circula menos, a temperatura do corpo cai, porque o sangue leva menos oxigênio, então os idosos sentem frio no nariz, nos dedos, no cabelo, na cabeça, né, nos pés, nas extremidades, por falta de oxigenação. Ao mesmo tempo, na medida que cai a temperatura do corpo, por conta de que temos menos batimentos no corpo, cai a temperatura, e por isso tem frio, produz menos sebo. Então você percebe que, por exemplo, uma pessoa que normalmente, na idade normal, tem a pele muito oleosa, com o passar do tempo, como a gente tem menos batimentos, tem menos gordura que se dilui de dentro da pele para fora, e a pele tem menos oleosidade, menos proteção. Então a pele fica muito ressecada. No corpo inteiro, sobretudo no rosto, onde nós temos mais oleosidade de forma normal. O rosto fica com menos oleosidade, onde nós temos mais glândulas sebáceas e tudo mais, mas o resto do corpo fica muito ressecado. As células do nosso corpo estão muito coladinhas. E o óleo que nasce no nosso corpo, na segunda camada da pele, que chama derme, onde nascem as glândulas sebáceas e sudoríparas, de dentro para fora. Quando temos muita vascularização, muito oxigênio, joga muita gordura para fora. Quando temos menos temperatura no corpo, porque o tempo passou para os idosos, joga menos oleosidade. Como temos menos oleosidade, menos lubrificação nós teremos no corpo inteiro, sobretudo no resto do corpo. As células, o que elas fazem? Elas abrem. Por quê? Eu sempre comparo com as terras do Agreste, onde tem menos chuva. O que acontece essas terras? São muito ressecadas. O que elas fazem? Elas abrem. Na medida que abre na terra, aparece um material orgânico, o enxofre. Então, aquele cheiro de ovo podre, que muitas vezes a gente sente, no corpo acontece o quê? Emerge o sangue, que é material orgânico. Esse sangue que emerge, nessas pequenas feridinhas que as células ressecadas deixam passar, não se vê muitas vezes. Não é que o indivíduo esteja sangrando, mas o sangue aparece. Quando o sangue aparece, sabe o que acontece? Bactérias e micro-organismos oportunistas entram. Então, muitas vezes, o idoso morre por infecção generalizada e por falta de água, porque o idoso não sente necessidade de beber. Então, muitas vezes o indivíduo está muito bem lá com seus 90, 95 anos, 94 anos, a gente tem visto isso, a gente estuda isso e trabalha com cosméticos nesse sentido. Esse indivíduo tem um pequeno tombo, ele cai, ele quebra, fratura ou não. Ele tem uma pequena infecção, septicemia, e ele morre. E o que acontece? Porque tem menos defesa. Então, por ter menos defesa no corpo, sistema imunitário, que nós tanto precisamos em época de coronavírus, esse idoso, então, ele pode chegar a óbito. Então, assim, voltando para a pele precisa, se não tiver óleo próprio da juventude, da idade, a pele precisa ter lubrificação, nós precisamos passar cremes na pele, emolientes, umectantes, e nós temos desenvolvido cosméticos específicos para a quarta idade. Quarta idade é aquela 70 anos. Mas você não precisa começar com essa idade, não. Tem que começar muito antes. Muito verdade. Antes. Doutor, o senhor comentou, então, que em algumas fissuras, né, em que a pele que está desidratada, ela começa a rachar, é abertura, é entrada, né, para bactérias, para vírus. Em relação ao coronavírus, ao novo coronavírus, há risco ou não? Esse tipo de vírus, novo coronavírus, é só realmente nas mucosas?
Ele entra pelas vias respiratórias. Não está totalmente comprovado por quais outras vias ele entra. O que se sabe do coronavírus, como todo vírus, neste caso, o coronavírus é das vias respiratórias. Por isso é que ele Uhum. vai para o pulmão. Por isso é que falta oxigênio. Por isso é que falta, que produz tosse. Por isso é que produz infecção. Por isso é que produz febre. Por isso que produz dores por conta da febre. Então, Ah, entra pela mucosa. Acaba entrando pela pele, de alguma maneira, se você considerar que alguns vírus vão para o pulmão, outros vírus vão para outras regiões, podem ir para o fígado, enfim, acaba indo pela pele, pelo sangue, acaba atravessando barreiras, né? hum, E esse vírus tem uma coisa muito interessante. Eu tive coronavírus, fui dos primeiros uhum. agraciados, talvez, e eu peguei 2 semanas antes, comecei a incubar, por conta de ter passado no aeroporto internacional. Fiquei analisando aonde que eu andei que pudesse ter me contaminado. Eu tinha ido para Certo. Juazeiro do Norte, no Ceará, eu tinha ido para Campo Grande, mas não tinha muito movimento. Eu Uhum. contraí dia 22 de março. E eu tinha viajado dia 9, 10 de março. Eu disse, como Hum. 2, 3 dias antes, eu não andei em nenhum lugar que pudesse me contaminar. Mas eu fiquei pensando, a gente fica pensando. Eu estive no aeroporto. Aeroporto é um lugar de confluência de todas as raças, cores, aeroportos Sim. do mundo, aviões, tripulações. Então, meu amigo disse, faz todo sentido. E então, não se sabe muito dele ainda, não se sabe. Se sabe sim, se pensava que ficava no ar por 3 minutos, 10 minutos, hoje se sabe que são 3 horas que pode ficar no ar. Se falava que se precisa ficar a uma distância de 1,5 metro, hoje se fala que são 3 metros. E, e todo vírus, e desse vírus se sabe menos, e ele é mais letal, apesar de não ser tão forte assim, porque não tem vacina, porque não tinha, na minha época, um protocolo extremamente definido como tem hoje. Tem vários protocolos e cada caso é um caso e o médico sabe muito bem cada caso é um caso, porque algumas pessoas se manifestam com febre todos os dias, algumas pessoas Sim. com pouca febre, outras pessoas no começo da doença. No meu Uhum. caso, dor de cabeça, dor nas costas, no pulmão, no rim, e febre todos os dias. Eu tive febre todos os dias, absolutamente todos os dias. Tem pessoa, perda do olfato, do sabor. Eu sei Sim. que tem pessoas que só perderam o olfato, só, mais nada, e tiveram coronavírus. Então, se manifesta de várias formas. Como é um vírus novo, relativamente novo, embora se relata que ele tenha eh, em torno de década e meia, só que não tão proeminente como nesses momentos, com essas manifestações. Então, e não ter vacina, então isso é muito letal. Não saber que você pode estar contaminada e ter uma manifestação um pouco intensa e estar contaminado, ou não se manifestar e contaminar o outro por não tomar cuidado, é muito Uhum. sério nesse Verdade. momento. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as alergias que acabaram aparecendo na pele por conta ah, do uso, né, do álcool em gel, também a utilização da água sanitária para limpar a casa. Algumas pessoas acabaram desenvolvendo alergias nas mãos. Como então tratar essas alergias? Realmente é preciso tomar alguma medicação, passar alguma pomada, ou só tirar o uso dessas coisas e, de repente, usar mais água e sabão, por exemplo? Olha, você fez uma colocação muito interessante. O álcool, que é antisséptico e que tanto se indica como álcool gel, ou que não tivesse, ou tivesse alguma dificuldade de comprar ou de obter, porque andou faltando numa época, agora não tanto, ele é desengordurante. Cosméticos para higiene da pele podem ter tensoativos, uma espécie de detergente para a pele, e
o álcool gel, que tanto se passa na mão, ele é desengordurante e ele é bactericida. Aliás, primeiro, pelo álcool 70, porque é bactericida antisséptico. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, ele traz consigo o fato de ser desengordurante. Na medida que ele desengordura a pele, nós sabemos, eu expliquei um pouco antes, que nós temos mais glândulas sebáceas no rosto, no pescoço, nas costas, no couro cabeludo, na frente, nós temos mais glândulas sebáceas, temos mais pelo. Na mão, a gente não tem pelo, tem menos glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas fazem o quê? Produzem sebo, produzem óleo, lubrificação, proteção. Mas como aqui não tem, o pouco que tem, a gente desengordura, tira a proteção. Então, nós dizemos que a lubrificação é fundamental para evitar rachaduras, ressecamentos, né? Porque quando isso acontece, a pele abre, aparecem bactérias e micro-organismos, se expõe o sangue. Então, o que tem que ser feito? Claro, sabonete que desengordura, muitos utilizaram água oxigenada, não seria o caso, mas enfim, um antisséptico muito interessante e barato. Lavar as mãos com detergente, ou quem lava a louça, enfim, isso também acontece no dia a dia. Desengordurar por conta de álcool gel, desprotege. Então, o que tem que ser feito? Colocar um creme protetor nas mãos. Um creme com bastante emoliência, com bastante suavidade, sempre, sempre. Estou falando de um caso em que há um probleminha, uma patologia, por conta do uso de um produto. Quando se retira o uso do produto, esse problema deveria desaparecer. Estou falando de peles boas, sadias, não estou falando de peles doentes. Então, o que tem que ser feito? Colocar um creme no corpo inteiro, sobretudo nas mãos, nesse caso, porque são as mãos que estão em contato constante com agressores, enfim, para evitar o ressecamento. E veja uma coisa interessante. Nós desenvolvemos em laboratório um creme, um álcool gel em forma de creme, porque nós entendemos, e eu trabalhando como professor toda a vida na academia, indústria, no mercado, nós entendemos que na medida que você vai desengordurando a pele, você precisa repor a gordura e oleosidade nessa pele de maneira externa, dentro do produto, para que não haja esse ressecamento, para que você limpe a pele, para que fique protegida, umectada, com proteção, e isso é fundamental para evitar essa questão. Em caso de alergia, você para de usar o produto, você vai no dermatologista, você vai no médico, que isso é muito importante, mas isso acontece sim por conta de excesso de cuidado. Você percebe que se cuida por um lado, se atrapalha por outro, mas faz parte, né? Até a gente encontrar o equilíbrio, né, doutor? Exatamente, exatamente. Olha, Priscila, eu trabalho como... fiz na Argentina o básico de Química, Farmácia e Bioquímica, aqui no Brasil fiz farmácia, e trabalho na universidade como docente, em cursos livres em todo o Brasil, trabalho no exterior, em produção e desenvolvimento de cosméticos, e cosméticos profiláticos para quarta idade, para todo tipo de pele, entender o comportamento da pele, conforme a faixa etária, conforme a idade, enfim, conforme as necessidades que a pele tiver. E o interessante, e lidando nesse caso com a estética, com químicos, engenheiros químicos e farmacêuticos, que temos como missão, como trabalho, desenvolvimento de fórmulas e de produtos, eu sempre trabalhei cuidando na atividade de proteção, mas também de profilaxia. Nesse modelo, por exemplo, uma coisa interessante, quando se fala em cosmética mundial de cremes para mãos, muitos colocam lá, ou fazem cremes específicos, mas muitos colocam um princípio ativo, um óleo X ou Y, e colocam um perfume ideal e tal. Mas não é isso. Quando a gente desenvolve um produto cosmético, ou não é isso apenas, quando a gente desenvolve um produto cosmético, a gente tem que conhecer a pele da mão, a pele do corpo inteiro, porque existe uma ciência com que a gente trabalha que chama bioengenharia cutânea,
que é uma ciência que nos acompanha a desenvolver o produto certo para cada região do corpo e estudar como ele age e comprova em cada região. Por quê? Porque topograficamente a mão tem menos gordura, os braços menos gordura, o corpo, o rosto muito liso, o couro cabeludo muito liso. Então, os produtos parecem, os pés, por que tem creme para mãos e creme para pés? Porque nós não temos gordura nas mãos e nos pés. Tem rachaduras, tem peso nos pés. Quem usa muito chinelo ou não usa meia, mulher que usa sapato aberto, tem rachaduras. E sabe uma coisa interessante, falando com você vem a minha memória? Na medida que você tem, olha só como são as coisas, Priscila. Você tem rachaduras no pé de um sapato aberto sem usar meia. E por que tem fungo nos dedos? E as rachaduras têm infecções, muitas vezes. Porque você está no chão, pisando com a pele, com rachaduras, porque não tem proteção nessa região espontaneamente, porque não tem cor de sapato, porque usa um sapato aberto, usa um chinelo e não tem meia, talvez, não coloca uma meia, é porque não quer, enfim. Então, a pele está em contato com o chão. Então, o chão, todas as bactérias, micro-organismos, sujeira, cigarro, contaminação, graxa, detritos, tudo cai no chão. Lixo que as pessoas às vezes jogam no chão, ou jogam pela janela, cai no chão. Poluição, cai no chão. Então, é fundamental que haja esse cuidado na pele para evitar contaminação. Essa contaminação, a pele do sapato, do pé, está apoiando no chão constantemente, no chão. Imagina onde todo mundo pisa, a sujeira do sapato, os pneus de um carro, tudo. E aí vem outra questão. Vamos para a pele da mão. A pele da mão que tira o sapato, que põe o sapato, que pega a maçaneta do banheiro, a maçaneta de um banheiro público, que pega uma caneta, que pega o dinheiro, que pega um cartão de crédito, que vai no supermercado. Bactérias e micro-organismos são terríveis. E a contaminação, então, voltando para o coronavírus, se dá pela saliva. Quando nós falamos, a gente emite todas as bactérias e micro-organismos possíveis pela saliva. A gente nem percebe, às vezes, o quanto a gente está, como as pessoas falam no jargão diário, cuspindo. E cuspe. E tem pessoas que, todos nós, porque nós temos água no corpo, não é? A gente está exalando constantemente. Né? A gente vê o cachorro também, quando abre a boca, e ele inspira, transpira e tal. É normal do ser vivo. Então, esses cuidados todos, e eu vou dizer uma coisa, eu até me assombro que não houve antes, até mesmo da pandemia, um cuidado, e eu sempre pensei nisso, um cuidado maior, e o que fazer muitas vezes, porque a gente não sabe. Imagina em aglomerações, em metrôs, em eventos, em shows, você está com as pessoas, cada uma podendo contaminar o outro, que graças a Deus tem um sistema imunológico, né, que é a defesa que nós temos no corpo para não pegar as doenças. E graças a Deus existem as vacinas. E não graças a Deus que ainda não se chegou na vacina do corona. Porque vai ser fantástico. O corona não é o mais violento dos vírus, mas é o que não tem ainda a vacina. Então, dessa maneira, imagina você que a possibilidade de contaminação ela é sempre muito favorável para essa questão quando não existe vacina. Quando tem vacina, chegaria o vírus, o corpo reconhece, elimina e não tem problema, porque a proteção se dá pelo próprio vírus como vacina. Nós não temos. No meu caso, já estou imunizado, porque eu tive a felicidade ou infelicidade de ter, mas já passou. Enquanto fica, é muito chato, é muito ruim o sentir do doente, nesse sentido, é muito comprometedor, muito comprometido, esse isolamento, esse mal-estar que a gente percebe, que a gente tem. Mas assim, como esse vírus tem H1N1, pneumonia, influenza, um monte de outros gripes que não se manifestam, graças a Deus, porque nós temos vacinas.
Então, Uhum. Inglaterra, Israel, Alemanha, Estados Unidos estão trabalhando fortemente no desenvolvimento dessa vacina. Se Deus quiser, nós teremos essa vacina logo mais e fará com que não haja mortes e, enfim, se evitem essas catástrofes, essa catástrofe secundária, primária que se dá na situação social, né? Sim. De emprego e do desemprego e, enfim, falta de oportunidades, que é muito chato e chegou para tomar conta do planeta Terra, né? Não é o Brasil, não, é o mundo inteiro, não é? Sim. O senhor tocou no ponto da questão do desemprego, né, da questão econômica. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente do setor, né, de beleza que segura muitas vezes a economia do país, né? Mas num momento como esse de crise financeira, as pessoas acabam deixando de consumir um pouco esses produtos. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como o mercado dessa área está nesse momento e qual a previsão para os próximos dias. Olha, o ser humano, Priscila, tem uma capacidade de readaptação fabulosa, fabulosa. O cosmético, muitos podem até pensar que ele é supérfluo, mas não quando você pensa que faz bem psicologicamente, mas não esse é o ponto. Não quando você pensa que a indústria de cosméticos, a indústria da química fina, perde talvez para a indústria da construção ou do automóvel, porque dá muito emprego. Você tem a cadeia de suprimentos, você tem a cadeia de matéria-prima, você tem a cadeia de fornecedores todos, de cartonagem, de gráfica, de comunicação, de marketing, de consumidores, de vendedores. Então, veja o lado social disso. Muitas empresas, e nós temos aqui grandes líderes de venda domiciliar, as pessoas são arrimo de família, muitas vezes, saem dessa situação por conta desse estado mais difícil por conta da venda direta, né? E eles têm uma renda, e às vezes é a renda principal deles, né? Nós, empresa, fazemos isso, mas não somos especialistas em venda direta. Mas você tem grandes empresas nacionais, multinacionais, hoje brasileiras, que vendem a domicílio via digital. O digital tem crescido muito e fazem uma renda. Isso é muito importante. Agora, o que a mim preocupa, Priscila, é que as cadeias produtivas elas vão quebrar. Elas vão se quebrando, quero dizer. Elas vão se esfacelando. Porque quando você tem uma corrente formada por vários elos, que é uma loja, um distribuidor, enfim, um ponto de venda, uma farmácia e tal, tem muita gente trabalhando e empregado. O que tem acontecido nesse momento é uma venda digital. Então, tem passado por cima de todos eles, e muitos deles também, claro, têm feito venda digital. Quem estava preparado, quem podia, enfim. Eu falo, Sim. Priscila, que o melhor desta fase terrível que vai passar, o melhor vai ficar para sempre. Não sei se eu me explico. Então, uma venda digital, assim, aquelas coisas que te deram benefício. Poxa, eu posso trabalhar em casa. Aí não vou pegar meu carro, eu não vou pegar condução, eu vou ganhar 1 hora, vou ganhar 2 horas para chegar no trabalho. Ah, então não vou fazer todos os dias? Não vou, mas eu vou fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, o melhor, o mais conveniente, o mais barato, o mais acessível vai ser feito. Voltando para o cosmético, nós, como empresa, queremos manter todas as estruturas. Queremos manter todas as estruturas. O que nós vamos fazer? Nós vamos reforçar o digital para dar a conhecer mais a participação dessas estruturas na vida da sociedade. Se temos uma franquia, divulgá-la mais. E vai pegar nessa franquia, e vai degustar nessa franquia, e vai experimentar os produtos e degustar nessa franquia.
cosmético, você precisa experimentar. Aliás, vou mandar um kit para vocês. Você precisa experimentar, você precisa degustar, você precisa testar, né? Nós trabalhamos com cabeleireiros, dentistas, com consumidores finais. No Brasil, temos 2 milhões aproximadamente de profissionais de beleza. Nessa semana, graças a Deus, nesses dias, acaba de ser promulgado a abertura de salões e clínicas e academias, o que é fantástico, porque muitas pessoas, o que falamos anteriormente, a crise, a pandemia, é muito ruim o coronavírus, mas desemprego e fome também é muito ruim. Então, assim, eu acho que os governos do mundo, a nível mundial, eles estão encontrando seus equilíbrios. E os governos de São Paulo, de outros estados, estão flexibilizando, estão encontrando qual a maneira para saber, num momento diferente, como se trabalhar, porque isso antes nunca aconteceu. Acho que nunca no mundo aconteceu uma situação de parar 2 meses, 3 meses, como a gente tem parado, e tem sido muito louco, como dizem, né? Mas cada vez mais entrando no eixo, né? Nos eixos. Eu agradeço, então, a participação do senhor, agradeço as informações, cuidado é tudo, então vamos cuidar da nossa pele. O Alesp Conecta fica por aqui, você pode rever este e outros programas e toda a programação da Rede Alesp no YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigada, tchau, tchau.